Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal, agora fazendo questões para o concurso da SEMAS, onde aqui é da parte de conhecimentos específicos para o cargo de assistente administrativo. A primeira questão ela diz assim: Pedro analisou os tipos de departamentalização possíveis e optou pelo método do quê? De agrupamento baseado no quê? Na similaridade e proximidade das tarefas, habilidades, uso de recursos e conhecimentos necessários para o desempenho de cada função. Pode-se, então, corretamente dizer que Pedro decidiu pela. Bom, aqui o assunto dessa questão é tipos de departamentalização, onde tem vários tipos, onde, por exemplo, aqui na questão ela diz do produto, funcional, por projeto e geográfica. E aí a gente vai ver cada uma delas aqui. Primeiramente, nós temos a de produto, já diz pela palavra, né? São produtos específicos onde vai determinar esse tipo de agrupamento. Lembrando que departamentalização é isso, é agrupamento. Então, nesse caso aqui, seria agrupamento de que tipo? De produto. Então, ela é feita de acordo com as atividades inerentes, intrínsecas, que têm a ver com a atividade, onde a cada um dos produtos ou serviços da empresa. Então, olha essa imagem aqui bem interessante que eu trouxe aqui, onde aqui há 3 tipos de departamentalização. Então, há 3 conjuntos de produtos. E quais são esses tipos de produtos? Frutas, legumes e verduras, laticínios e açougue. Então, cada grupo desse aqui, cada departamentalização, há o seu produto. Então, olha só, esses grupos aqui é bem interessante. Isso aqui aplicado nessa imagem aqui como exemplo do supermercado. A próxima departamentalização é a de funções. Então, funções já dá assim algo mais específico em relação ao quê? Vamos dizer, a mão de obra. Então, olha só, esse tipo de departamentalização agrupa funções comuns. Então, lembra lá, mais uma vez, o que quer dizer departamentalização? Que é o agrupamento de coisas em comuns. Só que aqui, o que seria essa coisa comum? Seria as funções. Funções ou atividades semelhantes para formar uma unidade organizacional. Assim, todos os indivíduos que executam funções semelhantes ficam o quê? Reunidos, grupados. Todo o pessoal, como por exemplo, o pessoal de vendas, o pessoal de contabilidade, de secretaria, de todas as e enfermeiras também. Então, assim, a gente vê vários exemplos aplicados no dia a dia com essa questão da departamentalização por função. E aí, mais uma imagem aqui ilustrando isso. Aonde é que a gente consegue ver que é por função. Então, a gente já vê a diferença daqui comparado com um dos produtos. Lembra lá que a gente viu? Então, aqui já é por função. Então, qual é a função desse daqui? Seria o marketing. Aí, esse daqui seria o quê? A própria administração. E esse último aqui seria a de área técnica. Então, você percebe que aqui a gente vê já mais funções ou atividades. Então, esse daqui já começa a nos indicar isso. A próxima departamentalização é a de projeto. A palavra que chave desse tipo de departamentalização é temporária. Então, onde tiver geralmente essa palavra aqui, pode ser um indício de ser departamentalização por projeto. Então, projeto é algo assim fechado, onde ele tem assim, por exemplo, o seu planejamento e, por fim, atingir aquele seu objetivo. Então, esse ciclo de planejamento, de atingir o seu objetivo, isso requer um tempo. Então, isso daí é temporário, já tem aquele espaço já determinado, espaço não, aquele tempo determinado. Então, aqui as pessoas recebem atribuições temporárias, uma vez que o projeto já tem data de início e término. Lembra lá da parte que eu falei do planejamento, em seguida chegar a parte dos objetivos? Então, terminado isso tudo, porque isso é um ciclo, então todo ciclo termina. Então, terminado o projeto, as pessoas são deslocadas para onde? Para as outras atividades. Então, olha só essa imagem aqui mais uma vez. Onde aqui a gente vê por projeto. Então, quais são esses projetos aqui? Uma é que envolve a campanha para Fiat, a outra é que envolve campanha para Vivo e a outra aqui é uma campanha que envolve para Bob's. Então, esse daqui a gente já indica que isso tudo aqui é temporário. Quando finaliza um, vai passar para outro tipo de projeto. Então, isso seria o que? Uma departamentalização por projeto. A próxima é territorial, onde já diz o nome aqui, já dá aquela ideia de terra, vamos dizer, de local, geográfica, tanto que ele pode ser conhecido por esses nomes, como departamentalização territorial, como eu já falei, também regional, de área ou geográfica. Então, já diz aquela ideia de quê? De local. Onde aqui nessa imagem aqui a gente consegue observar esse tipo de departamentalização, onde ela é realizada onde? Na região sul,
na região norte e na região do nordeste. Então, olha só, isso daqui são o quê? Regiões do Brasil. Mas também, outro exemplo pode ser também cidades ou municípios ou estados, porque isso tudo está envolvendo o local, esse tipo de departamentalização, onde isso leva em consideração a sua área, a sua região. Então, voltando aqui na questão, como ele quer o tipo de departamentalização que ele leva em consideração ao quê? Ao agrupamento de similaridade, ou seja, que tem a ver com o quê? Com tarefas, olha só, tarefas, funções, lembra lá da palavra-chave? Ou habilidades, uso de recursos de conhecimentos necessários. Então, o quê? Seria por produto? Não, que a gente acabou de ver lá. Seria funcional? Sim, seria isso o tipo de departamentalização. Os projetos geográficos a gente já viu aqui no vídeo. Então, mais uma questão de departamentalização é sobre essa daqui, a matricial. Então, são vantagens da estrutura matricial, exceto, então olha só que ele quer o exceto, né, que não tem nada a ver com a estrutura matricial. Então, sabendo mais um pouco sobre a matricial ela é a somatória de dois tipos de departamentalização, que são departamentalização que a gente viu na questão anterior. Então, olha só quais são. A funcional, lembra lá a funcional, e a horizontal, e projetos, que é a funcional mais o projeto. Só que cada uma delas aqui, vamos dizer, ela é representada de forma mais que verticalizada, que é no caso a funcional. Lembra lá o que é vertical e horizontalizada é mais assim? Então, essa horizontalizada é por projetos. Então, como ela é a somatória disso tudo, é normal a gente ver tudo isso aqui como exemplo de departamentalização matricial, onde a gente vê aqui, por exemplo, essa parte de projetos na parte de produção, assim como também a gente vê a parte de gerência sobre esse produto, onde a gente consegue observar a parte da produção, vendas, finanças e RH. Ou seja, ele é uma mistureba toda da departamentalização funcional, que é aquela só de funções, de atividades semelhantes, com as de projetos. Então, com isso, a gente observa que há vantagens e desvantagens nesse tipo de departamentalização. Onde as vantagens, bora começar lendo essa daqui. Primeiramente, ela possui resposta rápida e flexível aos ambientes instáveis e mutáveis. Então, ela é muito boa por conta disso. Além disso, ela possui uma preocupação com as necessidades do cliente, principalmente porque tem essa parte dos projetos envolvidos. Em seguida, a gente tem uma excelente coordenação entre os vários departamentos funcionais da divisão. Então, a gente observa que isso daqui ela funciona, vamos dizer, beneficamente para a atividade da questão. A próxima é aqui a atribuição das responsabilidades pelos problemas com produtos e serviços. Mais uma a vantagem aqui é ênfase nos objetivos gerais das divisões e produtos. E, por fim, o desenvolvimento de habilidades generalistas. Agora, falando da parte ruim, negativa, que é as desvantagens, que é o quê? É a duplicação de recursos entre as divisões, então pode duplicar várias vezes aquele mesmo tipo de recurso, já que, por exemplo, aqui pode utilizar o mesmo tipo de recurso, então ele vai ser duplicado a quantidade disso. A próxima é menor especialização e menor profundidade técnica das divisões, onde isso daqui, por conta de não ser apenas funcional, a gente já começa a perder, vamos dizer, a característica da funcionalidade, porque já isso é o que proporciona a especialização de fato. Mas como ela está misturada com a de projetos, ela vai perdendo um pouco dessa essência. A próxima desvantagem é a coordenação precária entre as várias divisões. Por fim, menor grau de controle de alta administração. E, por último, a competição pela obtenção de recursos de organização. Como a gente viu, né? Tem a duplicação desses recursos, assim como a sua competição. Então, voltando aqui na questão, quais são as vantagens? Lembra lá das vantagens que a gente viu? Sendo bastante, né? Mas a gente viu. Então, olha só, no letra A ele fala maior flexibilidade e adaptabilidade da organização em ambientes mutáveis. Lembra lá que era a primeira que a gente falou? Sim. Letra B. Há uma facilitação na cooperação interdisciplinar entre os departamentos? Sim. Letra C. Minimiza o conflito construtivo entre os membros de organização? Não, né? De acordo lá com aquela imagem, isso já seria o quê? Uma desvantagem.
E por fim, que é uma vantagem da estrutura matricial, seria o quê? Reduz a multiplicação e dispersão de recursos. E já finalizando o vídeo, a gente vai fazer essa questão aqui, sobre a ferramenta 5W2H. Ela é utilizada bastante na parte de gestão de projetos. Então, olha só, sobre essa ferramenta é composta por 7 campos, a quem deve constar algumas informações. Entre elas, encontram-se. Então, a gente vai ver um pouco sobre essa ferramenta. Onde essa ferramenta ela é chamada 5W2H. Por quê? Porque ela representa 5 perguntas que começam com W, só que isso tudo é em inglês. E aí, mais 2 perguntas que começam com H, mais uma vez, começam com inglês. Então, olha só, o W ele representa geralmente o que, o porquê, o quem e o onde e o quando, enquanto o H aqui, que é o de how, ele representa quanto e como. Então, isso tudo, quando é aplicado num projeto, a gente quer saber o que vai ser realizado nesse projeto, por quê, quem será responsável por isso, quanto é que vai custar isso aqui é muito interessante para a gente saber como será realizado esse projeto, quando, porque afinal isso é um projeto, como eu falei, um projeto ele é de característica temporária, onde ela tem aquele início e término. E aí, por fim, um onde muitas vezes pode ser no local físico ou não. Então, eu trouxe essa tabela aqui, onde ele representa justamente isso, as perguntas dessa ferramenta do 5W2H, assim como as respostas. Então, por exemplo, olha só, o que? Contratar um vendedor para a região Nordeste. Por quê? Porque a região é o que representa um menor número de vendedores. Então, onde? Na parte do RH. Quando? Tem a data aqui. Quem realizará isso? É a Sandra. Como será realizado aqui e o quanto que isso vai ser, quanto isso que vai custar. Então, é isso aqui geralmente que a gente vê na questão. Então, voltando na questão, ele diz primeiramente aqui, primeiro, a ação ou atividade que deve ser executada. Sim, porque ela está respondendo aquela pergunta do quê? O que será realizado? Qual atividade? Então, a primeira estaria correta. A segunda, ela fala sobre a justificativa dos motivos pelos quais determinada ação será executada, que é o why. Por quê? Sim, porque a gente quer saber por que a gente vai gastar aquele tempo, aquele dinheiro, aquele recurso nesse projeto. Então, a gente tem que ter no final uma justificativa. A terceira, ela diz assim, definição de quem será. Lembra lá quem vai ser feito? Então, quem serão que os responsáveis pela execução do que foi planejado? É isso mesmo. E por fim o líder da equipe que comandará o plano de ação e coordenará os responsáveis será o hall? Não. Esse hall quer dizer quem é que vai realizar a atividade e não já determinará o líder da equipe. Então, a alternativa correta dessa questão aqui seria a letra C.